Miro o infinito e sinto-me feliz. Digo e não minto, é Deus em mim quem diz. Eis que é tempo da gente se unir. Peço em silêncio por tudo que já vi. Tudo que ouvi. Olhe primeiro em seu interior o verdadeiro e único Senhor. Existe um guia de luz superior, mente vazia e coração pleno de amor. Pleno de amor. Olhe primeiro em seu interior o verdadeiro e único Senhor. Existe um guia de luz superior, mente vazia e coração pleno de amor. Pleno de amor. Sublime paz que me traz esta canção, inspira em nós total redenção. Total redenção. Sublime paz que me traz esta canção, inspira em nós total redenção. Total redenção. Aprenda a cuidar do bebê com naturopatia. É isto que Cláudia Pasquale vem nos ensinar. De modo simples e prático, Cláudia traz ótimas e preciosas dicas de acupuntura, de massagem, de fitoterapia, de aromaterapia,
que você pode começar a aplicar no dia a dia para cuidar melhor de si mesma e do seu bebê. Cláudia nos ensina que, acima de tudo, é preciso resgatar a nossa mãe interior, para que assim possamos estabelecer um vínculo integral com nossos filhos. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou Cláudia Pasquale, sou naturoterapeuta e mãe. Eu vim aqui hoje para falar para vocês, para compartilhar os saberes da naturoterapia para bebês. O mais importante, primeiro de tudo, é entender o que é a naturoterapia. Ela aborda toda a simplicidade e a complexidade de entender os recursos naturais, né, que a gente tem ao nosso favor. A naturoterapia também é conhecida como medicina natural, medicina alternativa, medicina holística integral. Medicina chinesa também entra bastante, a medicina ayurvédica, que são todas que trabalham com o mesmo princípio, né, através dos recursos naturais. Para buscar e para visar o nosso entendimento, né, a nossa cura, a nossa harmonia, de uma maneira mais equilibrada e harmônica, né, pelos benefícios da natureza. Então, primeiro de tudo é entender todo o processo, né, que a gente passou para chegar no bebê. A gente tem que entender todo aquele processo de concepção, de gestação e de parto, né, que tudo na verdade reflete tudo isso, né, todo o teu vínculo e toda a tua situação pós-parto influencia no teu momento com o bebê. Então, por isso que é muito importante toda essa consciência eu falo aqui para mães que estão grávidas ou que pretendem estar grávidas, ou mesmo que já estão com o bebê, ou, né, já tem bebês e crianças e pretende ter mais filhos. Ter esse momento assim de reflexão, né, de parar e pensar na qualidade do momento que vocês estão vivendo agora, né? Ter uma consciência de buscar esse autoconhecimento e essas verdades que estão dentro de vocês, de conectar com a mãe interior de cada uma de vocês. E com isso criar todo esse fortalecimento de confiança, de segurança, que você vai transmitir para o teu filho, independente de idade, de momento que você esteja vivendo. É muito importante essa consciência de você mãe, né, do teu aqui e agora, né, e independente do parto, como que foi, se você tá com teu parceiro, não tá com teu parceiro, se tem dificuldades na relação com o pai, agora é o momento teu, mãe. Então, para que isso aconteça, a gente tem várias ferramentas de conexão com o nosso ser, né, mulher, mãe. Às vezes a gente precisa nos perdoar, às vezes a gente precisa nos encontrar, às vezes a gente precisa se redescobrir, né, porque são muitas mudanças todo o processo de gestação, tanto físico como mental, emocional, como social, né? A mãe muda assim de água para o vinho mesmo, é uma transformação profunda. E muito se fala de gestação, de trabalho de parto, e aí pós-parto e os cuidados com o bebê, muitas vezes a gente não sabe, né? E a informação digital, muito, né, tá na internet, tudo online, a gente procura lá, como que faz, não sei o quê. Tudo é acessível, né? A informação está acessível, então a gente acaba sempre buscando, ou com as nossas mães, como que faz aquilo, e essa informação, ela é recebida, né? A gente recebe essa informação e cria como, né, aquele manual, aquele guia para a mãe. Mas, tirando tudo isso, é importante a mãe, às vezes, ela se conectar com a sua própria essência de mãe,
né, que não falha. Licença de mãe já dizem, né, que não falha. E por isso que é importante essa conexão com sua própria mãe interior. Por mais que a gente leia, que a gente receba informação, que a gente estude, que faça parte de grupos de gestantes, cada mãe é única, cada bebê é único. Então essa conexão com você mesma vai ser fundamental para o teu convívio, para o teu vínculo com o seu filho. Você escutar as necessidades, as reais necessidades dele, né? Porque o que gera muitas vezes é uma insegurança muito grande por saber se você está fazendo certo, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que o bebê está chorando por isso, por aquilo? Então, é escutar esses sinais. Então, com isso, primeiro de tudo, a gente vê uma grande importância da meditação. O quanto a meditação é importante para a mãe. Então, muitas falam assim, mas eu não tenho tempo, imagina fazer meditação. Gente, o que transforma a vida das pessoas a meditação? Por que não a gestante ou a mãe mesmo estar conectada com isso, né? É você parar, tranquilizar a mente. Tem muitas técnicas, mas independente de técnicas, simplesmente conectar com esse momento, com os teus batimentos cardíacos, com a tua respiração. A respiração nesse processo de vínculo com o bebê é muito válido, porque pro bebê ele não respirava, ele tá aprendendo a respirar. Então, algo que pode ser super importante para criar esse vínculo e para criar um conforto, né, uma segurança para o bebê mesmo, é a tua respiração. Então, como que você está respirando? Agora todo mundo para. É interessante porque quando a gente percebe a nossa respiração, a gente tem 3 níveis, né, de respiração, né? A torácica, a diafragma e a abdominal. Então, na gestação é importante esse momento também da gente estar oxigenando ali toda, né, a barriga, levando esse ar ali, sabendo que esse ar tá chegando nele. E aí, quando você tá com o bebezinho ali, assim, a tua energia, ela vai estar sendo transmitida para ele. Então, ter esse momento de respiração consciente, quando você estiver com o seu bebê, isso você já vai estar em outro nível, assim, né? A respiração, você ali com o bebê, respirar pertinho dele, profundo, lentamente, isso vai acalmar ele, isso vai transmitir para ele essa paz, esse fluir, essa frequência numa respiração tranquila. Então, para mim, isso foi uma experiência muito interessante e que eu compartilho com muitas mães, que é muito importante esse conceito da respiração, né? Então a gente vai na medicina natural, a gente vai buscando, na verdade é muito filosófica, né? Uma arte, uma ciência que estuda o nosso corpo na nossa natureza. Então a base é a respiração e a alimentação para criar a nossa energia vital, né? Para ter a nosso chi, o nosso prana, nas medicinas orientais que tem esse conceito. Então, com essa fusão do alimento e da respiração nasce, né, cria a nossa energia vital. Então, cuidar da nossa vitalidade, tendo qualidade na respiração e na alimentação. Então, a alimentação ela é basicamente muito importante, né, para quem está amamentando, principalmente, saber que tudo isso, assim, o leite materno ele vai estar nutrindo não só o alimento físico, mas também as emoções, né? Ele é um alimento muito, muito completo para o bebê, né? É uma medicina o leite materno. Então, sorte de quem quer, né, amamentar, o bebê que vai receber isso, e sorte também, né, da mãe ter esse momento, porque com certeza é fundamental, né, para a imunidade e todo o fator fisiológico do bebê. Então, a alimentação do recém-nascido é basicamente o leite, né? Se todos tiverem essa oportunidade, basicamente. Depois já vem a introdução alimentar, né?
e a alimentação, ela é a base da medicina. Então, quando você for começar a introduzir os alimentos, a técnica que você quiser, né, o método que você quiser, então buscar sempre os alimentos, né, orgânicos, lavá-los bem, se já puder, né, as verduras, usar aveia, as bebidas. Isso já mais a criança um pouco maior, mas tem as várias alternativas de bebida de aveia, de amêndoa, de castanhas, que substituem o leite, né? A gente sabe do leite dos benefícios e dos malefícios, né? O leite, ele é bem polêmico, mas aí vai de critério de cada uma, mas saber que evitar o leite, porque a gente já, se você estiver vivendo num lugar onde você saiba de onde vem esse leite, né, ter a vaca ali, saber que vem dali, isso é um privilégio hoje em dia, né? Então esses leites tanto de saquinho, mas também é muito processado, de caixinha, eles adicionam muitas coisas. Então, se você quer ter um teu filho saudável e longe de todas essas substâncias químicas que geram e que produzem, né, anomalias na nossa célula, então evitar esses alimentos. Eu digo todos industrializados, né? A gente consegue adaptar a nossa vida de uma maneira segura, de uma maneira assim natural, né, com benefícios bem acessíveis à nossa saúde, né? A gente já conhece a quinoa, os tipos de arroz mais integrais, vários tipos de arroz que não são os brancos, não são processados. Então, isso tudo assim contribui para uma digestão e para uma formação mais saudável, né? Principalmente digestão, assim, a gente vê muitos casos de problemas digestivos, né? Então, basicamente, você ter consciência da alimentação que você está dando para o teu filho, né? Buscar preparar de uma maneira assim, de uma maneira saudável, de uma maneira fresca, de uma maneira que as propriedades ainda sejam conservadas, né? Assim, total, integrais, né? Para ele estar aportando essas vitaminas, minerais, proteínas de uma maneira completa, né? Atribuir isso. Então, para digestão, a gente orienta muito para que as mães elas comecem desde cedo, né? Desde o começo da introdução alimentar, o costume, o hábito de tomar chás. Porque a água quente, por si só, ela já facilita todo o processo digestivo, né? Então, se a gente começar a contribuir para né, atribuir propriedades nessa água, né, como a camomila, que são os famosos chás, né, a nossa fitoterapia, que é empírica, né, a gente usa em casa muitas vezes e não sabe. Porém, tem que tomar uma certa cautela e, né, ver se o bebê não tem alergia e pode ser de livre demanda também, né? Sempre depois de uma refeição, ter o costume desses chás. Então, os mais conhecidos são os chás de erva doce, né, que são digestivos, todos os chás basicamente são digestivos, mas calmante, a camomila, o capim-limão, a erva cidreira, a lavanda, né? Assim, bem fraquinho esses chás, assim. Você pode até fazer uma mistura de várias propriedades, de vários chás de ervas frescas, ou evitar os saquinhos, né? Se você não tiver opção, pode usar os saquinhos de chás, mas as ervas frescas são as mais indicadas para o bebê. Então, você saber usar esses chás, né? Por exemplo, à noite você usa mais a melissa, a erva cidreira, isso vai proporcionar uma digestão fácil, né? Tranquila, e também propiciar uma noite de sono tranquila, né? Então, quando você for dar uma alimentação mais pesada, assim, sólida, né? Um feijão, assim, então ter o costume de dar chá, independente da refeição que for, mas ter isso, introduzir os chás, porque vai te ajudar muito, né? Porque às vezes tem opção, não tem opção, daí você acaba dando um suco. Então, sair sempre assim, uma água, um chazinho, para ele ter essa opção a mais e não cair nesses sucos e tal.
né, mais artificial, porque é difícil às vezes a gente entrar na nossa rotina, né, preparar a lancheirinha dele assim e passar o dia inteiro e ter opções assim saudáveis, né? Então se preparar e se organizar, tudo uma questão de organização, né, de você conseguir harmonizar a tua rotina e proporcionar uma vida saudável, né? E tanto para você mãe também, né? Então, a fitoterapia ela é usada nesse sentido, às vezes em situações de estresse, assim, quando você, né, vai passar por algum momento de estresse, como vacinas, também está beneficiando com os chás, né? Então, o uso da fitoterapia também, ela vai num ramo, né, de aromaterapia, da homeopatia, e que trabalham com o reino vegetal, né, com propriedades vegetais. Então, a aromaterapia, ela pode beneficiar na tua vida, não só a tua vida, mas a vida do bebê, através dos banhos, né, ou mesmo em difusores para ambiente, né. Esse a aromaterapia, ela trabalha com o nosso sistema límbico, e ele acessa as nossas emoções, o nosso arquivo de emoções. Então, essas emoções, elas são acessíveis através dos cheiros, né? A gente, determinado cheiro a gente fica mais eufórico, determinado cheiro a gente fica mais tranquilo. Então, ter esse costume, né, de ter assim, essas propriedades, por exemplo, a lavanda, que ela é a coringona de todas, né? A lavanda, a laranja, você pode estar utilizando no banho, né? Isso a gente indica mais assim nos banhos, os óleos essenciais, quando já é mais assim, mais de 4 meses, assim, não tão recém-nascido, assim, mas pode 2 meses, eu acho que já pode estar colocando uns olhinhos, umas gotinhas, poucas assim, de 2 gotinhas de óleo essencial e camomila, por exemplo, né, no banho da noite. E porque é isso, assim, o bebê ele vai precisar tanto do colo, né, da tua segurança, do teu conforto, né, desse momento da amamentação também, que proporciona esse calor, esse aconchego, essa segurança para o bebê. Então, através desses aromas, desse vínculo que você vai criar, criar realmente esses momentos, né, os ambientes é importante. O berço, onde você for deixar o bebê, né? Tem gente que prefere ter o aleitamento, cama compartilhada no começo. Vai muito de critério, vai muito de cada um, né? O que você acha que é importante pro teu bebê, esse vínculo todo. Então, os aromas eles são bem interessantes assim para proporcionar essas conexões extrasensoriais, né, que trabalha o nosso sistema límbico, né, que é das emoções. Então, não só a fitoterapia, a gente conhece muito a homeopatia. A homeopatia é muito interessante para quem está começando assim já a buscar um pediatra, ou se já tem um pediatra homeopata, porque ele vai, na verdade, a criança ela vai estar até os 2 anos, assim, com muitas alterações, assim. Então é difícil encontrar o tipo desse bebê. Então a gente usa mais as situações. Então a homeopatia ela usa não só os recursos vegetais, mas minerais e químicos, né? E animal, de origem animal, vegetal, mineral e animal. Então todos esses recursos que a gente pode estar usando para beneficiar, para estar em contato, né, com a nossa própria natureza, que é esse a grande intenção dessas medicinas, né, que eu considero complementar, né? Por que complementar? Porque você pode estar fazendo um tratamento, né, com um pediatra normal,
tradicional, mas também pode estar auxiliando o bebê nesses processos com esses recursos, tranquilamente, né? A homeopatia, ela tem bastante resultado. Se você tem um bom homeopata, né, ele vai estar analisando toda a situação da tua gestação. Para ser um bom homeopata, você tem que realmente fazer todo um parecer da tua vida, né, todo um relatório para ele analisar certinho tudo que é mais propício para esse bebê. Então, seguindo na linha da homeopatia, vem o Dr. Bach com os florais de Bach, né? Com a terapia floral, com a qual eu tenho muita identificação, e para mim é algo assim muito incrível e muito, muito gratificante, porque os florais para mim me ajudam e ajudam a muitas pessoas. A intenção dele era que todas as mães tivessem acesso aos florais, que tivessem nas suas casas, assim, na família, que toda família deveria ter um kit dos florais, né? As fórmulas mais propícias para aquele momento. Então, entrando a terapia floral, não tem como eu não falar do Dr. Bach. Então, a história dele, a biografia dele é muito interessante. Foi uma pessoa que realmente ela teve toda uma carreira na medicina tradicional. Ele foi cirurgião, patologista, e aí, né, ele tinha câncer, foi diagnosticado com metástase, tinha 3 meses de vida e simplesmente ele buscou a cura dele. Então ele nos presenteou essa terapia floral, e a terapia floral ela trabalha tanto as situações, mas também a tipologia, né? Então a questão da tipologia é a personalidade, né? São as estruturas. Então, para a gente começar sempre um tratamento com os florais, a gente analisa toda uma situação como se fosse uma homeopatia, né? Todo o histórico para entender, porque ao mesmo princípio não cura a doença e sim a pessoa, né? Não tem essa questão de sintomas, e sim a causa. A gente tenta encontrar a causa das coisas, aonde que houve a desarmonia, onde teve alguma influência, o desvio dessa situação, né, que são as adversidades, que são as influências externas. Então, nesse quesito entra também o trabalho da mãe, né? Não é o bebê, é a mãe. Então, a gente volta a repetir, né, que é o processo todo com a mãe. A mãe tem que se sentir segura, a mãe tem que se sentir tranquila e realmente empoderada de todas as situações e acreditar nela, né? Ser fiel a ela mesma. Esse é um dos princípios do Dr. Bach, né? Cura-te a ti mesmo, seja fiel a você mesmo. Então essa mãe, nós mães temos que acreditar no nosso potencial de mãe, né? Porque ninguém vai dizer como você tem que ser e o teu bebê como ele é. Só basta você acreditar, né? Então, muitas vezes a gente acreditando na gente mesmo, não vai ter o grande risco de a gente errar é mínimo. Então, claro, a gente buscar as informações, como eu já comentei, de buscar informação, se empoderar de informação, de conhecimento, mas também ter essa oportunidade de se escutar, né, de saber que você é capaz de cuidar e de escutar os sinais do teu filho. Então, os florais, ele ensina isso, né? Então, eu indico o livro dos 12 Curadores, que é um dos únicos livros do Dr. Bach, que é os 12 Curadores e Cura-te a ti mesmo. É um livrinho muito fininho, que é super fácil de achar. Não vou dizer a livraria, mas se vocês encontrarem na internet, assim mesmo, aí é super acessível, né? O valor super baixo, assim. Então, realmente, assim, tê-lo, porque são verdades, são filosofias, a gente transforma com esses saberes e a gente precisa disso, né? A gente precisa ter uma consciência e tentar entender nós como filhas, né? Que nós somos filhas, entender
como fomos criadas pelas nossas outras gerações, às vezes, muitas vezes perdoar e aceitar e falar isso eu não quero, isso eu quero, isso eu vou levar comigo, né? Porque para termos crianças saudáveis, né? Entendidas e bem resolvidas, se a gente está bem resolvida. Então, com certeza isso influencia muito no desenrolar, né? No nosso desenvolver e na nossa missão de ser mãe. Então, no capítulo 4 desse livro, ele fala muito sobre paternidade. Então, a filosofia dele é muito incrível. Então, basicamente, é uma terapia que trabalha com a harmonia das nossas emoções, a gente entender as nossas virtudes e os nossos defeitos mesmo, né? E para o bebê, principalmente, ele vai ser tranquilo e feliz se você se a mãe é. Então, toda essa questão da consciência corporal, da meditação, do momento que você tá realmente entregue para o bebê, para você, né, cuidá-lo, é importante que você entenda. Às vezes você vai estar cansada, puxa, vou tomar um floral para isso, né? Tô esgotada energeticamente. A gente fala de energia, né? A gente não é só um corpo físico, não. A gente é mental, a gente é emocional, é espiritual. Hoje a gente pode ter liberdade de falar sobre a nossa espiritualidade, né? Somos seres espirituais também. Não dá para separar. Hoje eu sou física, né? A mesma coisa a mulher. Não tem como separar as funções mãe, mulher, esposa, amiga. Não, é tudo uma unidade, né? A gente trabalha, a gente entende a unidade. Somos essa unidade. Então, compreender determinadas coisas que façam que a gente seja realmente inteiras, né? Integrais, né? E compreender isso tudo com certeza vai influenciar na nossa criação, né? Na criação que nós vamos proporcionar para os nossos filhos. E entendendo as nossas emoções, com certeza eles vão ser mais tranquilos. Então, o que mais é indicado para bebês logo ao nascimento é um floral, o rescue mesmo, que todo mundo conhece. Nos primeiros é sempre bom ter um rescue, né, um floral de emergência. Os florais, é bom citar aqui que não existe só os florais de Bach como geral, assim, porque tem muitos tipos de florais, né? O Dr. Bach, ele pegou lá da Inglaterra, né? São 38 flores e ele foi um dos ele é o pioneiro, ele foi o que descobriu e que desenvolveu a técnica. Então tem em outros países, Austrália, Califórnia, florais aqui de Minas, tem centenas de florais, de tipos de florais. Mas a filosofia dele, muita gente acaba não falando da filosofia e dessa coisa toda de verdades e de uma teoria, né? Por que tomar um floral? Não é simplesmente uma flor, não, tem todo um método, tem todo um porquê atrás, e que é interessante, que as outras não é que não tem esse legado, não tem isso, e inspirou essas outras. Então, independente de ser floral de Bach, de Minas, Saint-Germain, eles contribuem ao nosso nível emocional. É importante a gente entender esse autoconhecimento, saber buscar essa ferramenta que é acessível, né? Que é fácil. Então, para o bebê, principalmente, que chegou, né, ele está respirando, muitas mudanças para ele. Então, todo o processo do desenvolvimento psicológico do bebê, tanto na barriga, né, que tem essas percepções, o bebê tem as percepções intrauterinas, ele já está vivenciando o que você vivencia. Então, essa qualidade de momento, essa percepção, essa conscientização vai passar para o bebê, vai transmitir toda essa consciência, né, simplesmente de bem-estar
Porque se você tem um momento de estresse, o teu filho dentro, né, da barriga, ele vai entender aquele estresse, porque passa pela via sanguínea, né, os hormônios de adrenalina, tanto a endorfina, né, o cortisol, tudo isso ele tá vivendo a mesma experiência que você. Então, cuidar dessas experiências intrauterinas e também fora, né? E para isso, né, a amamentação que eu comentei. Então, esse momento que ele está respirando, que está vivenciando aqui na Terra, junto com a gente, né, aqui na Terra, que ele está no nosso, né, nos nossos elementos, né, no ar. Então, com isso, a gente indica o floral Star of Bethlehem, que é a estrela de Belém, que é para esse choque, para o momento de trauma, né, que passou, teve uma transição. Então, o Star of Bethlehem, o Clematis, para ele vir para a Terra, né, a criança ela é astral, né, ela tem esse corpo sutil, ela é emocional, né, ela está mais num plano mais, né, ela não está racional, né, ela está mais vivendo pelas emoções. Então, ter esses florais, né, um rescue, algum para se você sentir que a criança está vivendo algum momento de alguma situação de medo, de confiança, de insegurança. E para a mãe que está amamentando, é muito interessante porque também, né, transmite através do leite, né? Então, a mãe toma e o bebê, nesse caso, também está recebendo. E já a partir do 4º mês já pode estar, né, do 4º mês, sexto mês do período que já está com a introdução alimentar, já pode estar começando a tomar um floralzinho se necessário, né? Criança só toma se é preciso, se você perceber que ela está tendo um mal-estar, que ela está incomodada com alguma coisa, que você observou que não se está sendo frequente, se tem situações que estão acontecendo com frequência, né? O sono principalmente é o que mais pega, né? A necessidade de estar junto, de estar sentindo o cheiro da mãe, todo esse vínculo que já, né, que desde o começo começa a existir entre mãe e filho. Então é interessante ter esse rescue, né, também para passar também toda a situação de transição também que o bebê passa, principalmente na dentição, em situações já bem conhecidas, né, que são os momentos de transições fisiológicas e também psicológicas, né, emocionais, que podem ser orientadas. Se você tem um terapeuta floral que pode estar te auxiliando para ter determinados florais na tua casa, eu acho super bem-vindo, né, você ter esse conhecimento. Então, o walnut, principalmente para essas situações de adaptações, você pode estar passando nos dentinhos dele com resco e fazer uma misturinha, a água mesmo, um pouquinho de água, o resco e o walnut, e passar numa gaze, né, e ir passando assim, até mesmo por higiene, né. Então já está adicionando um floralzinho, né. E aí a gente vem os processos de febre também, que os florais podem estar sendo um grande aliado aí, porque a febre na medicina natural, ele tem um entendimento que o bebê ele está passando por um período de criação de defesas, né? A imunidade dele está sendo formada e ele precisa desse processo natural. A febre, ela vem para o corpo para ele, para as defesas, até mesmo para nós, né? Precisamos ter esse momento, essa transformação mesmo que a febre proporciona, né? Então, a nível lógico, a gente físico, assim, tem todo esse mal-estar, então a gente vai estar conseguindo controlar e tentar, né, proporcionar um pouco de alívio e de bem-estar, que é através de banhos, né, tirar a roupa, diminuir um pouco a roupa, né, independente,
fazer umas compressas de água fria, de toalhinha fria, e também ter consciência, né, saber que até onde, né, eu posso ir com isso, né, ter um limite e também consciência que você está acima de 38,5, assim, né, observar, não chegar, lógico, a ter esse nível de febre. Então, lógico, controlar, né, estar observando sempre para não ter nenhum problema. E se perceber e se achar que né, estar acompanhando de hora em hora, aí sim que você pode estar entrando com um tratamento normal, de convencional de alopatia. E se você já tiver alguma homeopatia de tipo, né, o remedinho de cada um, assim, buscar o desse do teu filho e começar a dar de 1 em 1 hora em processos de febre ou processos assim de emergência, assim, a homeopatia daí já é em hora. Também pode usar o Holly para dar banhos. O Holly é um outro floral de Bach que ele auxilia nesse processo de febre, né? Nesse caso, pode estar usando o Holly e dos florais são basicamente esses os usos, né? Na vacina também passar o resto, que eu já comentei nos locais de vacina, a perninha, antes e depois. E vem as massagens, né? O quanto uma massagem faz bem para nós, imagine para um bebê. Isso fortalece o vínculo e ativa a circulação sanguínea e também a linfática do bebê, ajuda o desenvolvimento da consciência corporal. Então, a nível sensorial, motor, é muito significativo para o bebê. Esses são os benefícios que proporciona uma massagem, né? As funções, ajuda nas funções gástricas e endócrinas, reduz as cólicas, gases e ainda situações de estresse do bebê, né, que pode estar realmente aliviando, estimula o sistema respiratório dos bebês, melhora o sono. E a técnica mais conhecida é a Shantala. Shantala ela é de origem indiana. Ela foi uma mulher que foi observada fazendo uma massagem, né, no seu filho, e esse médico francês observou ela e aí achou maravilhoso e começou, né, a se aprofundar nessa técnica. Então a gente pode acessar isso através da internet mesmo, assim, alguma coisa, tem literatura. Mas o mais importante não é nem técnica, né, é você perceber, assim, e claro, aprender umas manipulações, né, uns estímulos que podem ser feitos no bebê, através de óleos, né, associado um pouco de óleo, de creme, e tá fazendo assim, habitual, né, que seja habitual isso, porque essa técnica, a Shantala, essa maneira de fazer massagem, a mulher tem que estar despida, né, pele a pele, lógico, ter um ambiente propício, né, quente, que a criança se sinta, que ela esteja num momento apropriado mesmo para receber uma massagem, não com fome, não suja, então ela tá tranquila. E a mãe também tem que estar tranquila, né? É um momento que você vai transmitir ali um momento, né, único pro bebê. Então colocar às vezes uma musiquinha, pode colocar um óleozinho, eu preferi sempre os óleos vegetais mais naturais possíveis, como de girassol, o óleo de semente de uva, os mais orgânicos possíveis. E aí também pode associar os florais, né, colocar as gotinhas de floral e de essências, óleos essenciais. E então os movimentos que vão fazer, né, do braço, que faz assim meio que circulatório, que vai circulando o bracinho da criança, a perninha, né, fazendo o movimento no pezinho dele, é uma massagem muito sutil e muito leve. Você não vai usar força, e sim, é mais um carinho, mas você ter uma intenção diferente nesse carinho, né, ter essa frequência, esse ritmo, trabalha tudo isso a massagem. Então, se você tem oportunidade de fazer um curso, de buscar alguém que te ensine, que você esteja colocando no teu
dia a dia, nesse contato com o bebê. Então tem todos aqueles benefícios que podem estar proporcionando, né? Na barriguinha, fazendo aqueles movimentos circulatórios, puxando. Então tem várias maneiras de você estar fazendo no teu bebê, independente de estar fazendo esse ritual todo. Às vezes assim, depois do banho, se está uma temperatura legal, tá fazendo esses estímulos, né? Então, com essa intenção, o mais importante é você ter essa intenção. E antes, por exemplo, antes do banho, depois do banho, né? Até mesmo no banho você já pega, já faz, a consciência corporal do bebê vai melhorar, né? Ele vai perceber ele como um ser, assim, o braço, assim, a mão, e a cada dedinho você fazendo isso, mas com uma intenção e ele entendendo que aquilo está sendo feito, né? Isso é muito interessante, assim, a massagem ela é incrível para esse desenvolvimento. Então, outra técnica que é muito utilizada dentro da acupuntura, da medicina chinesa, é a acupuntura, né? A acupuntura, daí ela tem as suas ramificações e seus tratamentos. Uma delas são a auriculoterapia, né? Então, que trabalha com as extremidades. A gente tem a maior parte dos neurotransmissores nas nossas mãos, na nossa cabeça e no nosso pé. Por isso a reflexologia, né, que são os pontinhos, e a auriculoterapia, né, na verdade a gente tem todos os pontos aqui que são a cranioterapia, mas que para os bebês, como eles ainda estão formando, eles não têm os meridianos, né, que trabalham na medicina chinesa, eles não estão formados. Então a gente usa as zonas, né, as regiões no bebê. Então a gente utiliza a orelha, né, que tem o formato de um feto, tá? Aqui seria a cabeça, e daí aqui são os órgãos internos e as partes das extremidades do pé. Então, a auriculoterapia ela pode beneficiar o bebê por vários, assim, em situações de insuficiência respiratória, protuejas, vermelhidão, reações alérgicas, letargia, né? O bebê tá assim, sem muita reação, né? A medicina chinesa ela contribui muito para esses processos. Então a gente não estimula muitos pontos, né? A gente é indicado de 1 a 3 pontos. A gente usa semente de mostarda, né? E um adesivinho. Então colocar assim de princípio, colocar uma bolinha para ver se não tem alguma reação alérgica a essa propriedade, né? a esse adesivinho. Então vai explorando, vai vendo se tem, né, algum sinal. E também o laser, né, para esses estímulos que são utilizados. Então, a aurículo pode ser usada em recém-nascidos até quando for, assim, não tem restrição, sabe? Então, a indicação desses métodos, né? A acupuntura não é utilizando agulha em crianças, primeiro que é super difícil, né? Não tem nem como esse tipo de tratamento. Então a gente usa muito a acupressão, né? Então a digitopuntura, que são massagens e tudo isso. Então aqui a gente tem um estudo que a gente vê que tem bastante lógica se a gente perceber as mudanças climáticas, né? Que sempre quando vai começar uma estação, né, começa a vir muitas doenças, né? Por exemplo, o inverno começa o verão e bomba de problemas respiratórios, e gripes, e sinusite, rinite, e logo vem os 45 dias de mudança de estação, é o período que mais aparece a mães com filhos, com bebês doentinhos. Então também, analisando a primavera, quando começa a primavera, aí enche de alergias. É porque, né, a mudança de clima interfere a imunidade da criança. Então,
no tratamento da acupuntura, né, da auriculoterapia, a gente vai trabalhar com prevenção. Então, antes de começar uma estação climática, né, um frio ou um inverno, outono, a gente faz todo um fortalecimento dessa imunidade. A gente trabalha com prevenção, fortalece o organismo depois para ele enfrentar essa mudança de uma maneira fortalecida. Então é esse o princípio da auriculoterapia. Então, para a gente ter a consciência de aprender, a mãe saber que existem esses pontos, né? Quando você está amamentando ou fazendo carinho, que seja com o bebezinho, assim, você está, né, estimulando esses pontinhos. Isso pode estar com certeza proporcionando esses estímulos saudáveis, né? Essa energia de fortalecimento da imunidade ou do processo da reação alérgica, ou mesmo na dentição, né? Tem 2 pontinhos na dentição que são bem importantes, que eles estão bem aqui, assim, se a gente analisar aqui, aonde é a parte do lobo, né? Que é toda a parte da cabeça. A gente tem um pontinho que é a mandíbula, que pega todas a parte dentária, e a gente usa ali, e um outro que é da parte de dente mesmo, aqui de frente. Então tem esses, e a parte da reação alérgica que tá aqui. Então você só fazendo as pressõezinhas repetitivas, assim, uns 10 segundinhos, assim, fazendo essa pressão não muito forte, sutil, mas ritmadas, já é uma influência, né? Tanto nos outros pontos, né? A digitopuntura, né? Ter consciência dos pontinhos, né? De dor, a gente conhece esse aqui, né? Que é bem conhecido, o G4, que é do intestino, que trabalha com a parte da analgesia. Então, às vezes, fazer uns carinhos assim com intenções, né? No peito, né? Aqui, principalmente aqui, que começa o meridiano do pulmão. Então, fazer esses movimentos circulatórios, né? Tocar o bebê. E essa consciência da massagem também, e saber desses pontos, né? A gente levar a intenção nesse momento. É você entrar num momento de tranquilidade e de harmonia, que é muito difícil. Às vezes a mãe tá ali pensando, ai, dorme logo porque eu preciso fazer não sei o que, não sei o que. É entender que você precisa estar aqui agora, né? Totalmente, porque essa adrenalina, tudo isso está passando pro bebê se você está amamentando, ou mesmo energético, né? A energia de você ali estar ansiosa que o bebê durma logo para você poder fazer alguma coisa. Então é cuidar desses momentos para você ter qualidade, para você transmitir essa paz e essa segurança para o bebê quando você for deixar ele, acostar ele, né, onde for. Então tem algo que para mim foi muito, muito válido. Antes eu fazia assim por intuição, né? O bebê, eu colocava a mãozinha aqui, porque os bebês, na verdade, eles estavam todo espremidinho, encolhidinho lá. Então eles têm uma certa necessidade de sentir alguma coisa aqui na cabecinha. Quando você for deixar ele no berço, sempre ter alguma, né? Tem aquelas protetorzinhas assim, deixar um travesseirinho assim, que ele tenha essa sensação ainda de proteção, né? De estar ainda assim bem acolhido. Então não deixar assim sem nada no berço. Ele precisa ter essa almofadinha, assim, se sentir protegido. Então eu percebia que todas as noites, antes de deixar ele, quando eu fazia uma posição assim, colocava só a mão assim, e a respiração, né? Essas duas coisas assim fazia com que ele se sentisse tranquilo. E aí no peito também, né? Aqui no coraçãozinho assim, eu deixava a mão ali, né? Só não precisa ter técnica de reiki, nada assim, simplesmente é esse calor, a gente tem calor nas mãos, né? Então é projetar essa intenção que dê conforto, às vezes mesmo na barriguinha, né? Fazer uma massaginha, assim, um momentinho de circular, né? Sentir esse calor.
E isso vai fazendo com que você crie esses hábitos, né? E fazer, às vezes, a orelhinha, deixar ele, né, escutar, não escutando, mas ter esse som meio abafado, assim, que ele tinha lá. Então, é um momento de voltar, ele ter essas lembranças intrauterina, né, e extrauterina, para ter esse equilíbrio, né, para ele se sentir, assim, confortável. Então, essa consciência dos pontos, né, da medicina chinesa, aurículo e tudo, fazem com que realmente o bebê possa estar desenvolvendo assim com mais tranquilidade, né? O que a mãe quer é ver o bebê crescendo, né, sem problemas, assim, né? Não tendo dificuldade, né, para você acompanhar ele. Então essas são as ferramentas, né? Essas são as alternativas que a gente tem. E os problemas de rinite, sinusite, crises de asma, né? Principalmente respiratório, a medicina chinesa pode estar ajudando, né? E fora as inalações, né? Os banhos de vapor, que é muito interessante. Às vezes no banho, quando você vê que tá começando bastante coriza, né? Aqui, rinite, isso é coisa da rinite, e o mesmo processo de gripe, resfriado, usar os banhos de vapor, fazer um chá, colocar numa bacia no próprio banho, não no banho, mas deixar no banheiro, né? Esse vapor com eucalipto, com soro fisiológico, e respirar aquilo. Ou mesmo se o bebezinho está sentado num bebê conforto ou num carrinho, né, fazer tipo uma estufinha assim, colocar um lençol e deixar essa água aonde ele tá, assim, ele respirar esse arzinho, como prevenção também, não quando estiver em crise, né, o eucalipto, o chá do eucalipto, as ervas, ou mesmo o óleo essencial, né, é conhecido, né, esses banhos de vapor. Então, para o bebê, isso ajuda muito. Todas essas técnicas, com certeza, pode contribuir para o teu entendimento como mãe e auxiliar o teu filho, né, nesse caminho que é o crescimento, que é a evolução, que é o aprendizado, né? Saber que nós vamos errar e vamos acertar, então perceber os erros e não tentar, né, repeti-los, para que seja realmente harmonioso, né? Nós sermos umas mães felizes e os bebês felizes e conscientes, porque o mundo precisa disso, né? Precisa de bebês bem resolvidos, bebês adultos, né? Futuramente adultos. Então, se vocês precisarem de qualquer informação, tenham dúvidas, entrem em contato, né? Eu tenho uma página, uma fanpage no Facebook, que é a Essência Mãe, e no Instagram também, tá? Quando dá tempo a gente está lá conectada, e com certeza a união, esse compartilhar, isso é muito, muito importante para a nossa vida, porque essa era que a gente está vivendo realmente é de muita informação. Então, se cada um fizer a sua parte e com certeza dar o melhor de si para o mundo, com certeza a gente vai ter momentos mais de paz e de avanço, né, na nossa humanidade, e a gente precisa disso. Então eu fico muito feliz, obrigada pelo convite, né, gratidão. Eu espero que vocês usem essas maravilhas que está disponível na natureza a nosso favor. E obrigada.